A menina estava correndo e abotoando a camisa em pânico. De repente, ela correu para o meio da estrada para parar um táxi. Então a garota juntou as mãos e implorou ao motorista e aos passageiros do carro que a ajudassem. Porque ela acordou tarde, estava prestes a perder uma entrevista muito importante. Ao ver a garota lamentável, o motorista sentiu pena dela e a ajudou. No entanto, quando a garota chegou e entrou na sala de entrevista, ela imediatamente se sentiu enjoada assim que pegou seu copo de vinho. A razão foi porque ela bebeu muito álcool na noite anterior. Mas, surpreendentemente, essa garota tinha um olfato e paladar extremamente sensíveis. No final, ela ainda conseguiu atrair a atenção da presidente da empresa. Esta rica presidente sentiu a imagem de si mesma quando era jovem na garota. Ela não fazia ideia de que essa garota era sua filha biológica, que havia perdido há 20 anos. Obeon saiu da sala de entrevistas com uma expressão triste. Ela pensou que seu desempenho foi tão ruim que definitivamente não passaria na entrevista. Porque ela tinha medo de ser repreendida pela mãe adotiva, Obeon foi trabalhar meio período. Coincidentemente, ela encontrou o cliente que estava no táxi naquela manhã. O nome desse cliente era Maru. Ele era um estudante internacional em uma universidade famosa. Porque os pais de Maru decidiram se casar após 20 anos vivendo juntos, ele concordou em voltar para a Coreia para viver com eles. Depois que Maru entrou na loja para comprar o anel de casamento, ele coincidentemente esbarrou em Obeon, fazendo a caixa do anel cair. Portanto, Maru imediatamente suspeitou que Obeon havia roubado seu anel. Ele pretendia encontrá-la para perguntar claramente, mas acidentalmente derramou vinho em seu rosto. Então o trabalho de Obeon também foi forçado a ser suspenso. Obeon estava extremamente bravo e virou-se para Maru para pedir seu contato. Ela pediu que ele a compensasse por sua perda. No dia seguinte, Obeon foi trabalhar no restaurante de churrasco e lembrou-se das ações de Maru na noite passada. Então ela ligou para ele zangada para repreendê-lo, mas acabou derrubando seu telefone em uma bacia de água. Como o telefone estava molhado e não podia ser usado, ela também perdeu a chamada do Winner Group. Vendo Obeon trabalhando dia e noite, seu pai adotivo sentia tanto pena quanto culpa. Ele a aconselhou a descansar um pouco. Obeon não se comoveu nada ao ouvir isso. Ela ficou até zangada e disse que sempre trabalhou duro desde jovem. O pai adotivo dela não queria mais ver Obeon sofrer. Então ele encontrou o papel de aviso, procurando por uma pessoa que ele tinha escondido por muitos anos. Com base no endereço, ele foi até o Winner Group, mas quando perguntou ao secretário Han se havia uma garota desaparecida lá, o secretário Han ficou agitado e quis demiti-lo. Isso deixou o pai adotivo de Obeon um tanto desconfiado desse secretário. Quando ele estava prestes a sair, viu o secretário Han conversando com o presidente, mas ele não tinha ideia de que esse presidente era a mãe biológica de Obeon. Há mais de 20 anos, apenas o pequeno Obeon, de 5 anos, sabia que o secretário Han havia vendido o grupo secretamente. O secretário Han tinha medo de que suas ações fossem descobertas, então ele a abandonou em um lugar remoto. Na superfície, ele disse que queria ajudar o presidente a encontrar sua filha, mas na realidade, ele estava pensando em uma maneira de bloquear todas as notícias relacionadas a Obeon. Naquele ano, a abandonada Obeon foi levada para casa por seu pai adotivo. Ele a criou pacientemente até a idade adulta. Finalmente, Obeon recebeu a notificação de sua admissão. Ela saltou de alegria. Obeon de repente lembrou que tinha ficado zangada com o pai adotivo na noite anterior, então preparou uma refeição deliciosa para o pai, que estava trabalhando no canteiro de obras. Mas o pai de Obeon e a senhoria de repente sofreram um acidente. No canteiro de obras, ambos foram atingidos por um objeto pesado caindo de cima. Eles foram então levados ao hospital para tratamento de emergência. Infelizmente, a senhoria faleceu pouco depois. Neste lado, Obeon recebeu a informação e imediatamente correu para o hospital, mas lhe pediram para assinar um termo de consentimento para a cirurgia a fim de salvar seu pai adotivo. A família rapidamente recebeu a notícia e correu para o hospital. No entanto, um incidente inesperado ainda aconteceu. O médico disse que, como sua pressão arterial estava instável, tiveram que parar temporariamente a cirurgia. Eles disseram à família para estarem mentalmente preparados. Quando a mãe adotiva de Obeon ouviu isso, ela amaldiçoou o médico com raiva. Ela pensou que, por serem fracos, não poderiam salvar seu marido. Ela até pediu que a cirurgia fosse realizada imediatamente. No entanto, quando soube que Obeon foi quem assinou o formulário de consentimento para a cirurgia, ela se voltou contra ele e o criticou por ser azarado. Para que o pai dela acordasse logo, Obeon ficou ao lado dele todos os dias, para cuidá-lo. No final, porque estava muito cansada, Obeon adormeceu no banco. Em seu sonho, ela viu seu pai saudável novamente. Ele também aconselhou-a a ser forte e continuar vivendo. Quando acordou, Obeon descobriu que era apenas um sonho. Mais tarde, ela também descobriu que o pai tinha recuperado a consciência. Embora o pai adotivo de Obeon realmente quisesse contar-lhe que ele havia encontrado o paradeiro de sua mãe biológica, ele estava muito ferido para abrir a boca. No final, ele deixou este mundo com arrependimento. A mãe adotiva de Obeon já não gostava dela. Agora que o pai adotivo se foi, a atitude da mãe em relação a Obeon tornou-se ainda mais dura. Ela continuou culpando o Obeon pela morte de seu marido. Depois de lidar com tudo, Obeon foi para o Winner Group, mas como Obeon não participou do treinamento, ela foi expulsa. Obeon ficou extremamente desapontada, mas ela não pôde mudar a realidade. Ela só podia gritar impotente para desabafar todas as suas preocupações para o rio. No entanto, naquele momento, ela de repente descobriu um homem no rio. Ela pensou que a outra pessoa estava planejando fazer algo estúpido, então rapidamente o trouxe para a margem.
Depois que Obeon descobriu que a pessoa era Maru, ela o esbofeteou continuamente no rosto e até arrancou o anel de casamento da mão dele e disse para ele usar dinheiro para resgatar o anel mais tarde. Naquela noite, Obeon foi à loja de sua mãe adotiva para ajudar. Ao ver um cliente insultando sua mãe adotiva, Obeon criticou as ações da outra pessoa, mas foi repreendida por sua mãe adotiva. Sua mãe adotiva disse a Obeon para não ter tal atitude com os clientes. Finalmente, Obeon expressou suas frustrações. Obeon sempre fez o seu melhor, mas não importa o quanto ela se esforçasse, sua mãe adotiva ainda não a amava nem um pouco. A mãe adotiva de Obeon já odiava essa criança, de origem desconhecida. Agora, ela até expressou todo o seu ressentimento. Obeon não aguentava mais. Obeon planejou arrumar suas malas e se mudar, mas antes que Obeon pudesse sair, sua mãe adotiva a impediu. Acontece que o pai adotivo de Obeon havia pedido uma grande soma de dinheiro emprestada enquanto ainda estava vivo. A mãe adotiva de Obeon não queria usar o dinheiro para pagar a dívida, então planejou transferir a responsabilidade para Obeon. A atitude da mãe adotiva em relação a Obeon melhorou muito. Não só sua mãe adotiva pensou, pensativamente trouxe suco de fruta Obeon. Ela também comprou proativamente roupas e sapatos novos para ela. Obeon pensou ingenuamente que sua mãe adotiva havia mudado, sem saber que estava sendo aproveitada. Por outro lado, o presidente sempre foi enganado pelo secretário An. Ela pensou que ele definitivamente a ajudaria a encontrar sua filhinha. Ela até concordou em deixar Baidal namorar sua filha mais velha. O presidente só queria encontrar sua filha mais nova por tantos anos, então ele de certa forma desconsiderou os sentimentos de sua filha mais velha. Após saber que as ações da irmã mais nova eram mais do que as dela, a Han correu furiosamente para questionar sua mãe biológica. Ela sentiu que sua mãe era muito parcial. Ela pensou que tinha se dedicado à empresa, mas não só não recebeu o amor de sua mãe, como agora suas ações eram ainda menores do que as de sua irmã mais nova. A Ren não esperava que para que a filha mais nova vivesse em uma família feliz após voltar para casa, mesmo que seu pai tivesse uma nova família, sua mãe ainda se recusasse firmemente a se divorciar. Coincidentemente, a nova namorada do marido da presidente era a mãe de Maru. Ela também era a chefe que faleceu em um acidente de trabalho com o pai de Obeon. Para tornar a vida um pouco mais confortável para sua família, Maru, que nunca teve que trabalhar desde jovem, agora corre para o canteiro de obras para trabalhar por conta própria. Coincidentemente, Obeon também veio aqui para entregar comida. Por causa do trabalho por muito tempo, Maru estava extremamente cansada. Depois disso, sua consciência gradualmente ficou turva. Obeon queria apoiar Maru, que estava prestes a desmaiar, mas ele a empurrou para o chão. Por causa disso, os dois também tiveram contato íntimo. Como Obeon acidentalmente perdeu o anel de Maru, ela convidou a família deles para ficar no restaurante de sua mãe adotiva. No entanto, neste momento, Obeon não fazia ideia de que o padrasto de Maru era seu pai biológico. De um lado, a presidente sentou-se tristemente no quarto da sua filha mais nova. Ela realmente esperava que sua filha pudesse voltar em breve. Ela pensou consigo mesma que se sua filha voltasse, ela definitivamente tentaria ao máximo compensar o amor materno que sua filha havia faltado ao longo dos anos. Ao mesmo tempo, o padrasto de Maru pensou que não podia deixar de trabalhar, então decidiu ficar no restaurante da mãe adotiva de Obeon para trabalhar. Obeon sentia que estava muito próxima dele, como se já tivessem se encontrado antes. O padrasto de Maru também achava que Obeon era muito parecida com sua filha mais nova, perdida há 20 anos. Se sua filha tivesse crescido em segurança, provavelmente teria a mesma idade de Obeon agora. No dia seguinte, Obeon e Maru foram ao grupo Winner para fazer trabalho de limpeza. Quando os dois entraram no elevador, Obeon acidentalmente deixou cair seu telefone no chão. O presidente estava pegando o elevador quando viu o telefone caído por acaso. O secretário An viu isso e rapidamente disse que encontraria o dono do telefone. Han estava fazendo horas extras na empresa quando seu namorado a puxou para aproveitar seu próprio mundo particular, mas ela acidentalmente misturou a amostra de vinho e a bebida no mesmo lugar. Quando Obeon foi ao escritório da Han para limpar, ela acidentalmente colocou a amostra de vinho no saco de lixo. A Ren pediu ao namorado para voltar e encontrá-lo, mas Obeon disse que eu joguei fora. Os dois se enterraram no lixo para procurar. Após uma noite, finalmente encontraram a amostra de vinho. Este incidente também ajudou os dois a se conhecerem melhor. No início da manhã seguinte, Obeon e Maru terminaram o trabalho e voltaram para casa. A mãe adotiva de Obeon entendeu mal que os dois passaram a noite juntos, então não só deu um forte tapa em Maru, mas justo quando Obeon estava prestes a explicar, ela bateu furiosamente em Obeon de novo. Os dois se sentiram extremamente injustiçados. Só quando Obeon tirou o salário do turno da noite, a raiva da mãe adotiva diminuiu. Depois que Obeon voltou para seu quarto, ela descobriu que o telefone em seu bolso havia desaparecido. Do outro lado, Baidal recebeu um telefonema de seu pai. Quando ele viu o papel de parede do telefone, percebeu que o dono do telefone era Obeon. Ele queria agradecê-la por ajudá-lo a encontrar a garrafa de amostra de vinho, então ele prometeu apresentar Obeon para trabalhar no Winner Group. No entanto, como Obeon não tinha muita experiência, ela foi designada apenas para fazer serviços gerais. Quando um cliente a complicava, ela só podia se ajoelhar e implorar por perdão. Naquele dia, a presidente havia acabado de entrar pela porta quando ela descobriu um ramo de flor que caiu no chão. Quando ela se abaixou para pegá-lo, a coroa de flores caiu de repente sobre ela. Obeon viu isso e rapidamente correu para proteger a presidente. A presidente ficou grata e ajudou Obeon a se levantar. Ela nunca imaginou que Obeon
era a garota que procurava há tantos anos. O presidente viu a imagem dela quando era jovem em Obeon, então ela frequentemente se vestia como funcionária e vinha conversar com Obeon. A Ran viu as duas pessoas conversando alegremente e sentiu ciúmes porque sua mãe nunca a tratou tão gentilmente. Inicialmente, a presidente não queria revelar informações sobre sua filha mais nova, mas, após a persuasão do marido, ela finalmente concordou em publicar um relatório de filha desaparecida. Ao mesmo tempo, ela também levou Maru e seu irmão mais novo para a vila para viver com ela. Naquela época, a Han não queria que Obeon aparecesse mais na frente de sua mãe, então pediu a Obeon que saísse do trabalho rapidamente. A Han até prometeu dar a Obeon uma grande quantia de dinheiro. A conversa entre as duas pessoas foi coincidentemente ouvida pelo presidente. O presidente ficou muito bravo com as ações de sua filha, então ele a repreendeu. A Ran correu irritada para encontrar Baidal para contar-lhe a história, mas quando ele soube das ações dela, também se sentiu extremamente desapontado com ela. No dia seguinte, Baidal foi procurar Obeon e disse que queria preparar um vinho especial para a loja. Então, ele a levou junto para encontrar um fabricante de vinho. Mas a personalidade do fabricante de vinho era muito estranha. Mesmo que eles tenham tentado ao máximo persuadi-lo, ele ainda se recusou a ir com eles. Obeon não queria desistir dessa oportunidade, então ela tentou convencer o Sr. Kim. Sob os esforços incansáveis de Obeon, o Sr. Kim finalmente se emocionou com ela. Ele concordou em produzir vinho para a loja. Ele até nomeou Obeon como seu assistente. Para receber elogios de sua mãe, a Han originalmente pretendia tomar todo o crédito para si mesma, mas o Sr. Kim disse diretamente ao presidente que ele veio ajudar por causa do pedido de Obeon. Isso fez com que a impressão do presidente sobre Obeon se tornasse ainda mais profunda. Ao mesmo tempo, Obeon e Maru foram se encontrar com o colega do pai adotivo dela. Lá, ela descobriu que o chefe que teve o acidente com seu pai adotivo naquela época era a mãe de Maru. O colega do pai adotivo de Obeon pensou que ambos os parentes deles haviam morrido injustamente. Essa pessoa também se perguntou por que Obeon e Maru se tornaram tão próximos tão rapidamente. Maru e Obeon não puderam esconder sua surpresa e constrangimento. No dia seguinte, Obeon encontrou Maru novamente, mas lembrando que o colega do pai adotivo de Obeon disse, os dois ficaram constrangidos e não sabiam como se cumprimentar. Naquela noite, enquanto fazia hora extra, Obeon provou o vinho recém-preparado. Ela lembrou-se das coisas desagradáveis que aconteceram recentemente, quando ela acidentalmente bebeu um pouco demais. Baidal percebeu a falta de consciência de Obeon, então ele se ofereceu para levá-la para casa. Mas Obeon queria sentar na varanda, para esperar até ficar sóbria. Baidal pacientemente sentou-se e conversou com Obeon. Quando Obeon apoiou a cabeça no ombro de Baidal, ele de repente teve sentimentos estranhos por ela. O presidente estava muito satisfeito com este novo vinho, mas ela ainda precisava encontrar um profissional para representar esta linha de vinhos. Baidal imediatamente pensou no professor Kim e em Obeon. Ele esperava que os dois pudessem fazer um comercial juntos. Depois de ser meticulosamente preparado, Obeon ficou completamente diferente, mas isso também deixou a Han insatisfeito. A Ran disse que Obeon intencionalmente se vestia assim para seduzir os outros. Ao ver que seu namorado estava ao lado de Obeon, a Ran saiu furiosamente. O professor Kim estava muito insatisfeito com a intenção de fazer um comercial. Ele exigiu com raiva que parassem a cooperação imediatamente. Ele não queria que o presidente fizesse essas coisas inúteis. Em vez disso, eles deveriam se concentrar em pesquisar técnicas de fabricação de vinho. Só depois do pedido de Obeon, que o professor Kim concordou em ficar. O presidente ainda fingia ser um funcionário e ia à loja como de costume. Ela pacientemente ensinou Obeon técnicas de fabricação de vinho. Porque o charme de Obeon era tão grande, Maru imediatamente correu para encontrá-la e confessar seu amor. Depois de morarem juntos por um tempo, Obeon também desenvolveu sentimentos por Maru. Então ela aceitou felizmente essa confissão. Ao mesmo tempo, Obeon também contou a Maru sobre sua identidade. Maru sugeriu que Obeon fosse à delegacia para fazer o procedimento de inserir suas informações de código genético. Ela só queria encontrar rapidamente seu pai e mãe biológicos. Vendo Obeon e Maru sendo íntimos todos os dias, Bidal começou a se sentir desconfortável. Na verdade, ele também queria ter um amor doce. Mas durante os anos em que Bidal estava apaixonado por Ahan, ela sempre dedicou todo o seu tempo ao trabalho. Até mesmo a cerimônia de noivado deles não pôde acontecer normalmente, porque sua namorada estava ocupada demais. Ele já tinha suportado o suficiente deste tipo de vida. Baidal pediu sinceramente para terminar com Ahan. A Ren ficou confusa ao ouvir isso. Ela não percebeu que era ela quem causava tudo. Ela até queria tentar segurar seu namorado. Ahan lembrou que Bidal tinha estado a ver Obeon muito recentemente. Então ela pensou que Obeon era a razão pela qual seu namorado queria terminar com ela. Então ela ameaçou Obeon para ficar longe de seu namorado. Obeon apenas sentiu que as palavras de Ahan eram um pouco estranhas. À noite, quando Obeon estava fazendo hora extra na empresa, ela de repente recebeu uma ligação da delegacia de polícia. Informaram-na que haviam encontrado alguém cujo código genético combinava com o dela. Obeon não conseguiu se acalmar. O secretário An prometeu ajudar o presidente a encontrar sua filha. Então as informações registradas na delegacia de polícia também eram seu número de telefone. Assim, ele também recebeu a notícia de que tinham encontrado alguém cujo código genético correspondia ao do presidente. O secretário An temia que Obeon retornasse e revelasse seus crimes passados. Então, no dia seguinte, ele ligou para a delegacia e mentiu que os parentes de Obeon haviam desistido de procurá-la. Ao mesmo tempo, Obeon também foi à delegacia. Ela perguntou apressadamente por informações relacionadas aos seus parentes.
mas foi informada que a outra parte havia desistido de procurar. Obeon saiu da delegacia desapontada. Coincidentemente, Obeon passou pelo secretário An. Obeon, neste momento, não fazia ideia de que este homem cruel tinha causado a separação dela e de seus parentes por mais de 20 anos. A informação da polícia trouxe um grande choque para Obeon, e ela até desmaiou enquanto trabalhava. Marrou rapidamente levou a inconsciente Obeon para casa. No entanto, enquanto Marrou estava consolando o Obeon, a mãe adotiva de Obeon entrou apressadamente e os pegou acidentalmente em um momento íntimo. A mãe adotiva de Obeon ficou furiosa e quis dar uma lição em Marrou. Ela sempre achou que Obeon era a filha ilegítima de seu marido. Por isso, desde que Obeon era pequena, ela as tratava com muita rigidez. Mas, mesmo que a mãe adotiva não goste de Obeon, ela não quer que Obeon sofra dor emocional. Por aqui, quando a presidente ouviu que Obeon desmaiou na fábrica, ela preparou comida especialmente para visitá-lo. Mas a presidente acidentalmente viu Obeon sendo repreendido pela mãe adotiva. Só então o presidente soube que Obeon estava vivendo em tal situação. Ela não pôde deixar de sentir pena de Obeon. Bidal, depois de terminar com sua namorada, ainda queria ver Obeon. Arran testemunhou tudo e pensou que Obeon havia roubado seu namorado. Quando Arran descobriu que seu namorado trouxe Obeon e Marrou para trabalhar na empresa, ela ficou ainda mais irritada. Arran deliberadamente deu a Obeon o trabalho pesado para afastá-la, mas Obeon não sabia do ressentimento de Arran em relação a ela. Ela só podia aguentar e fazer o trabalho que a empresa lhe designou. Naquele dia, enquanto Obeon estava transportando materiais na garagem, ela acidentalmente descobriu que o homem no carro do lado oposto tinha desmaiado. Não importava o quanto Obeon batesse na janela. O secretário An não mostrava sinais de acordar. Na emergência, Obeon só podia usar um extintor de incêndio para quebrar a janela. Só então, Obeon levou o secretário An para o hospital. Depois que o secretário An acordou, ele descobriu que a pessoa que o salvou foi Obeon. O secretário An continuava agradecendo a ela, mas não poderia imaginar que essa garota era a filha do presidente, que havia sido abandonada por ele. No dia seguinte, quando Obeon foi trabalhar, ela encontrou o presidente. Obeon imediatamente reconheceu que o presidente era a mulher que geralmente a ajudava. O presidente parecia mimar muito Obeon. Isso fez Arran odiar ainda mais Obeon. O presidente estava observando o trabalho quando ela acidentalmente viu um grampo de cabelo no chão. Ela imediatamente reconheceu que pertencia à filha. A agitada mãe pensou que sua filha estava bem ao lado dela. Então ela correu para a gravação de apresentação do produto e perguntou a quem pertencia este grampo de cabelo. A Ren não pôde deixar de ficar confusa com as ações de sua mãe. Ela não entendia por que sua mãe, sempre calma, estava tão agitada. A presidente pensou que sua filha se estava bem ao lado dela porque este grampo de cabelo foi feito pelas próprias mãos dela para sua filha. Depois de saber da história, o pai também achou que sua filha mais nova ainda estava viva. Como o namorado dela queria terminar, Arran descontou toda a sua raiva em Obeon. Arran achava que Obeon tinha cativado o coração do namorado dela. O secretário An ouviu a conversa deles. O secretário An foi ver o filho dela em particular. O pai queria que seu filho se casasse com Arran, porque o presidente só tinha uma filha agora. Desde que Bidal se tornasse o genro do presidente, ele poderia facilmente controlar toda a empresa. O secretário An então foi investigar informações sobre Obeon. Quando ele viu o nome do pai adotivo de Obeon, ele lembrou imediatamente que a outra parte tinha vindo procurá-lo antes. Esse homem até mostrou a ele o grampo de cabelo que Obeon carregava com ela desde pequena. O secretário An finalmente entendeu que Obeon era a filha do presidente que ele havia abandonado anos atrás. Para descobrir se Obeon ainda se lembrava dele, o secretário An sugeriu levar Obeon para a vinícola, quando ele planejou pela primeira vez matar alguém para encobrir as pistas. Ele pretendia empurrá-la, mas felizmente Obeon disse que era órfã. Ela não tinha absolutamente nenhuma memória do que aconteceu quando ela era pequena. Graças a isso, ela parou as ações loucas do secretário An, sem querer. Do lado de cá, Arran não queria terminar com o namorado. Ela até se ajoelhou e implorou por perdão. O pai ficou de coração partido ao ver sua filha orgulhosa agora se tornar tão humilde. Ele foi irritado até a casa de Obeon e a criticou dizendo que ela claramente tinha um namorado. Então por que não deixava Baidal ir? No dia seguinte, foi a conferência de imprensa para o novo vinho. Arran acidentalmente viu o grampo no saco da sua mãe. Porque ela estava chateada, ela jogou o grampo no chão. Coincidentemente, Obeon passou e viu, então pegou. Enquanto eles se preparavam para a coletiva de imprensa, a luz do teto caiu de repente. Baidal correu para salvar Obeon, mas foi atingido pela luz do teto. Vendo que todos estavam criticando Obeon, Baidal condenou com raiva as ações de todos. Obeon rapidamente levou Baidal para tratar seu ferimento. Inesperadamente, enquanto caminhavam, Baidal de repente confessou a Obeon. Ele se sentia muito à vontade quando estava com ela. Ele esperava que ela pudesse considerar isso um pouco, mas Obeon só o via como um amigo. Ela não tinha outros sentimentos por ele. Baidal não queria desistir tão facilmente. Então, ele foi à casa do presidente e pediu que ela concordasse em deixá-lo terminar com Arran. Depois que a mãe de Baidal descobriu sobre as ações de seu filho, ela temeu perder o apoio da família do presidente. Então, foi furiosa à casa de Obeon para causar problemas. Ela declarou que queria dar uma lição em Obeon. Quando a mãe adotiva de Obeon viu que ele estava sendo intimidado, ela imediatamente se levantou para protegê-lo.
Ela pensou que apenas ela tinha permissão para intimidar Obeon e nenhuma outra mulher era permitida. A mãe adotiva de Obeon disse furiosamente para a mãe de Baidal ir para casa e ensinar seu filho ela mesma. A mãe de Baidal saiu furiosa. Por outro lado, como Baidal insistiu em terminar, o noivado entre as duas famílias também foi cancelado. A Han não conseguia aceitar esse resultado, então ela se ajoelhou na frente de Obeon. A Han esperava que Obeon pudesse deixar seu namorado e devolver o coração da pessoa que ela amava. Mesmo que Obeon tenha explicado que ela e Baidal não tinham nenhum relacionamento, a Han se recusou a acreditar nela. Ao ver sua filha triste por causa do noivado rompido, o presidente começou a sentir pena dela. O presidente até foi procurar Obeon e criticar que Obeon foi quem arruinou a vida amorosa de sua filha. Do lado de cá, quando Baidal voltou para casa, ele não pôde deixar de ser criticado. Enquanto toda a família discutia em voz alta, o secretário An quase revelou a verdadeira identidade de Obeon. Aran recusou-se a desistir. Ela disse ao namorado que absolutamente não desistiria. Ela até pensaria em uma maneira de lidar com Obeon. No dia seguinte, Aran deliberadamente chamou Obeon e pediu a ele para ajudar a entregar documentos no café. Mas Aran deliberadamente pediu a outra parte para dar algum dinheiro em espécie a Obeon. Aran até fez alguém secretamente tirar uma foto desta cena. Ao mesmo tempo, o presidente também recebeu a notícia de que a fórmula de um novo produto de vinho havia sido vazada. Como a fórmula estava sempre na posse de Obeon, Obeon se tornou o primeiro suspeito. À noite, depois que todos terminaram o trabalho, Han secretamente colocou o dinheiro no armário de Obeon, mas ela acidentalmente descobriu o grampo de cabelo de sua irmã mais nova nele. Coincidentemente, Obeon tinha algo para fazer e precisou voltar. Aran perguntou animadamente por que o grampo de cabelo estava lá. Quando ela soube que o grampo de cabelo originalmente pertencia a Obeon, Aran ficou extremamente chocada. Aran arrastou Obeon para fora da empresa, até um subúrbio remoto, e perguntou por que Obeon trabalhava no Winter Group. Então Aran empurrou Obeon para o chão. Aran não podia aceitar que sua irmã biológica mais nova estava bem ao lado dela, então ela voltou para o escritório e virou a mesa de Obeon, de cabeça para baixo. Finalmente, Han descobriu uma foto de Obeon quando ela era jovem. Só então Han acreditou que Obeon era sua verdadeira irmã mais nova. Ela encontrou sua irmã, mas Han não estava nada feliz. Pelo contrário, ela estava preocupada que se sua verdadeira irmã mais nova voltasse, sua mãe entregaria toda a empresa para sua irmã mais nova. Para impedir que sua irmã mais nova retornasse, Aran decidiu esconder esse assunto. Aran também culpou Obeon por vender documentos confidenciais da empresa. Não importava como Obeon explicasse, ninguém acreditaria nela. Assim, devido à revelação de segredos da empresa, Obeon foi demitido do grupo Winter. Maru não acreditava que Obeon fosse uma pessoa assim. Pelo contrário, ele suspeitava que Han havia prejudicado Obeon. Portanto, ele seguiu Han para encontrar evidências que provassem a inocência de Obeon. Naquela noite, Obeon se sentiu muito ofendida porque foi demitida. Ela correu para a casa do presidente para explicar e disse que não havia traído a empresa, mas que Han a havia enviado para entregar os documentos. Ao ouvir isso, Han ficou agitada e empurrou Obeon. Isso também lembrou Obeon das memórias de brigas por coisas quando era criança. A avó jogou água no rosto de Obeon com raiva e culpou-a por roubar o noivo de Han. Agora, Obeon até queria revelar segredos para arruinar Winter. Não importa como Obeon explicou. Todos se recusaram a acreditar nela e até a expulsaram de casa. No dia seguinte, Obeon recebeu a notícia de um colega que a pessoa que traiu a empresa ainda estava lá. Então ela correu para pegá-lo. Mas ele viu Obeon sozinha e quis intimidá-la. Felizmente, um homem bonito apareceu a tempo. Ele deu uma lição ao outro homem por Obeon, e este homem era o pai biológico de Maru. Obeon se recusou a desistir, então decidiu ir procurar Han novamente. Mas antes que ela pudesse explicar, Han foi embora. Obeon não teve escolha a não ser pegar um táxi e ir atrás dela. Enquanto dirigia, Han acidentalmente bateu em uma árvore na beira da estrada. Então pegou rapidamente o telefone e ligou para a mãe pedindo ajuda. Obeon correu atrás dela e descobriu que Han estava ferida. Obeon originalmente pretendia ligar para o hospital para pedir ajuda, mas neste momento, o presidente e o secretário An também chegaram. Quando o presidente perguntou a Han por que o acidente aconteceu, ela respondeu que Obeon queria assustá-la. Han fez isso porque queria afastar Obeon. O presidente acreditou completamente nas palavras da filha. Ela deu um tapa forte em Obeon, com raiva. O presidente avisou Obeon para não aparecer na frente deles novamente, ou não o perdoaria. Obeon se sentiu muito injustiçada, mas quando chegou em casa, a mãe de Baidal já estava esperando lá. A mãe de Baidal repreendeu Obeon pelo que havia acontecido recentemente. Obeon estava extremamente cansada, então decidiu arrumar suas coisas e deixar o lugar que a fazia infeliz. Depois que a mãe adotiva soube que Obeon havia fugido de casa, ela correu furiosamente para Winter para encontrar o presidente e resolver a situação. Inesperadamente, ela viu acidentalmente o aviso do presidente para encontrar a filha lá. Ela imediatamente reconheceu Obeon como uma criança. Maru também descobriu a verdade, então ele correu para dizer a ela que Obeon era a filha do presidente que havia desaparecido por muitos anos. O presidente ficou chocado ao ouvir isso. Ela ficou tão agitada que desmaiou no local. De um lado, Obeon tinha pego um ônibus para outro lugar para começar uma nova vida. Depois de acordar, o presidente correu animado para a casa da mãe adotiva para procurar Obeon, mas ela procurou por muito tempo, mas não conseguiu encontrar sua filha em lugar nenhum. Logo depois disso, o marido dela recebeu a notícia e também veio ao local.
Eles também leram o diário do pai adotivo de Obeon, quando ele ainda estava vivo. O conteúdo fez a mãe adotiva de Obeon quase desmaiar de choque. Só então ela soube que Obeon não era filho ilegítimo de seu marido, mas uma garotinha que ele havia adotado. O presidente lembrou-se do que ela havia feito a Obeon no passado, e ela ficou de coração partido e sem palavras. Ela se culpou por não ser uma boa mãe. Sua filha biológica estava claramente ao lado dela, mas ela não a reconheceu e até bateu na própria filha. Depois que Arhan descobriu, ela imediatamente fingiu não saber de nada. Arhan até mentiu dizendo que não sabia a verdade. Ao mesmo tempo, Obon não tinha para onde ir, então decidiu correr para a casa do Sr. Kim. Ela pretendia ficar aqui e conhece suas habilidades de fabricação de vinho. Depois de saber o endereço de Obon, Maru imediatamente correu para lá. Ele disse a ela que ela era a filha do presidente. Embora Obon ficasse muito surpresa ao ouvir a notícia sobre sua mãe biológica, quando lembrou do que o presidente tinha feito com ela não quis aceitar essa verdade. Para que Obon a aceitasse rapidamente, o presidente pediu a Maru que a convidasse para ver um filme, mas em vez disso, ele a levou a um restaurante para comer comida deliciosa. Mas não importava o que o presidente fizesse. Obon ainda tinha dificuldade em resolver o nó em seu coração. Então o presidente só pôde trazer presentes para se desculpar com a mãe adotiva de Obon. O presidente esperava que a mãe adotiva de Obon pudesse persuadir Obon a voltar para ela. Mas quando viu a pilha de presentes, a mãe adotiva de Obon não se importou nem um pouco. Além de não tocar nos presentes, ela também os devolveu. Ela declarou em voz alta que não deixaria Obon voltar para a mãe biológica de jeito nenhum. Mas naquele dia, o senhorio apareceu de repente. Porque a mãe adotiva de Obon não havia assinado um contrato com o proprietário antes. O proprietário deliberadamente dificultou as coisas para ela. O proprietário queria expulsar sua família. Se ela não quisesse ser demitida, teria que depositar 100 milhões de won. Como ela não tinha 100 milhões de won para depositar, a mãe adotiva de Obon só podia ir ao Winner Group e esperar que o presidente pudesse dar a ela 100 milhões de won como recompensa por criar Obon por 20 anos. Obon acidentalmente presenciou essa cena e criticou com raiva as ações de sua mãe adotiva. A avó sabia que a mãe adotiva de Obon precisava de dinheiro, então ela foi silenciosamente à casa da mãe adotiva. Ela também trouxe todas as suas economias para a mãe adotiva de Obon. Ela esperava que a mãe adotiva de Obon pudesse deixar Obon voltar para a casa biológica, mas a mãe adotiva de Obon recusou terminantemente. No dia seguinte, o presidente trouxe dinheiro para dar à mãe adotiva de Obon. Quando Obon descobriu, ela levou o dinheiro de volta para o presidente. O presidente pediu desculpas a Obon. O presidente disse que não deveria ter tratado Obon daquela forma antes, mas Obon ainda estava preocupada com o passado, então ela não queria falar mais, e apenas enfiou o dinheiro na mão do presidente. Ela disse que nunca voltaria para aquela casa. Por não ser uma boa mãe. Quando a família biológica estava claramente ao lado dela, mas ela não a reconheceu, o pai biológico e até bateu na própria apareceu de repente. Depois que Arhan gastou dinheiro para comprar imediatamente fingiu não saber de nada. No final, a família da mãe adotiva dizendo que não sabia a verdade. Não precisou mais se mudar. Ao mesmo tempo, por outro lado, não tinha Arhan continuava importunando seu ex-namorado para a casa do senhor. E esta cena foi coincidentemente vista pelo secretário An e conhece suas habilidades de fabricação de vinho. A esposa já sabia que Obon era a filha mais nova do presidente. Maru imediatamente correu para lá. Contanto que seu filho pudesse se tornar o genro do presidente, embora não se oporia a ele muito surpresa ao ouvir a notícia sobre sua mãe biológica, quando lembrou do que o presidente tinha feito com ela, odiava ainda mais. Ela não quis aceitar essa verdade. Para trazer Obon de volta para ela, aceitasse rapidamente, trouxe evidências. O presidente pediu a Maru que ela estava convidasse para ver um filme. Obon, mas em vez disso, anos para casa da mãe adotiva restaurante para comer comida deliciosa. Vendo isso, mas Obon disse ao presidente que ela tinha apenas uma mãe. Obon ainda tinha dificuldade em resolver o nó presidente para não incomodá-la mais. Então o presidente só pôde trazer presentes do presidente para se desculpar com a mãe adotiva de Obon. Embora ela se sentisse muito triste, que a mãe adotiva ainda tinha que fingir que nada aconteceu. Obon, quando o presidente estava prestes a ser atingida por um caminhão, a mãe adotiva de Obon não se importou nem um pouco. A mãe adotiva de Obon finalmente ficou abalada quando viu isso. Ela declarou em voz alta que não deixaria fez suas malas voltar para a mãe biológica de jeito nenhum. Em seguida, ela informou o pai e a mãe biológica de Obon. Porque a mãe adotiva de Obon não havia assinado um contrato com o proprietário antes expulsá-la. O proprietário deliberadamente dificultou as coisas para ela. Olhando para o quarto, o proprietário queria expulsar sua família. Obon se sentiu muito estranho. Se ela não quisesse ser demitida, não sabia como ficar teria que depositar 100 milhões de won. Soube que sua irmã mais nova ela não tinha 100 milhões de won para aliviar sua tristeza. A mãe adotiva de Obon só podia ir começou a expressar toda a sua insatisfação que o presidente pudesse dar a ela 100 milhões de won. Arran começou a recompensa por criar Obon. No dia seguinte, 20 anos. Obon voltou ao trabalho na Winner. Obon acidentalmente presenciou trazer o almoço para sua esposa e filho. Com raiva, vendo seus pais de sua mãe adotiva. Obon, a avó sabia que a mãe adotiva de Obon precisava de dinheiro. Ela não permitiria de forma alguma. Então ela foi silenciosamente à casa da mãe adotiva. Ela também trouxe todas as suas economias para a mãe adotiva de Obon. Isso não era que a mãe adotiva de Obon pudesse deixar Obon voltar rapidamente pensou em um jeito muito bom. Mas a mãe adotiva de Obon toda a família estava comendo, ela sugeriu fazer uma festa para dar trouxe dinheiro para dar à mãe adotiva de Obon. Também convidou todos os amigos e parentes para levou o dinheiro de volta para o presidente. Todos os parentes da família pediu desculpas às duas irmãs. O presidente disse que não deveria ter se sentido inferior daquela forma antes. deliberadamente foi resgatá-la. Ainda estava preocupada com o passado. Todos diziam que a Arhan amava ela não queria falar mais. E apenas sabia que era tudo apenas uma atuação.
Ela disse que nunca voltaria para aquela casa. Ayan pensava na irmã mais nova, querendo competir com ela pelo amor da mãe. Então ela esmagou o copo com raiva. Apareceu de repente. Sentiu-se muito culpada. Ele gastou dinheiro para comprar de volta toda a rua. No final, pensou que sua irmã da mãe adotiva de ela estava dando uma festa para ela. Não precisou mais se mudar. Por outro lado, que sua irmã realmente continuava importunando seu ex-namorado. Ela chamou educadamente. Esta cena foi coincidentemente vista pelo secretário quando ninguém estava por perto. A esposa já sabia que Obon era a filha mais nova do presidente. Então ela gostava nem um pouco contanto que seu filho estivesse vivendo melhor do que o genro do presidente. As palavras de Aran não se oporia a ele e perseguir extremamente desapontada. Mas quando Obon quis sair, Aran a impediu. Ela odiava ainda mais, sempre agia como uma boa irmã para trazer Obon de volta para ela. À noite, o presidente trouxe acabou de adormecer, provando que ela abriu os olhos e viu Aran sentada bem ao lado da cama. Para casa da mãe inesperadamente, Aran se virou e pediu desculpas. Obon disse ao presidente que ela tinha apenas uma mãe. Até colocou pessoalmente alguns braceletes em Obon. Obon avisou as ações de Aran deixaram Obon confusa. Obon observou as costas do presidente. Também não sabia se Aran realmente gostava dela, embora ela se sentisse muito triste, admitir a identidade de Obon nada aconteceu. Na frente dos funcionários da empresa. Quando o presidente estava prestes, então decidiu atingida por um caminhão, no anúncio apareceu a tempo de salvar. Aran estava muito satisfeita com as ações de sua mãe. Finalmente ficou abalada com um acesso de raiva. Depois de retornar todas as amostras, ela rapidamente fez suas malas e expulsou. Obon descobriu que o vinho em exibição havia sido informou o pai e a mãe biológicos de Obon rapidamente para a fábrica de vinho buscar mais. Obon sabia que sua mãe adotiva não queria realmente expulsá-la. Aconteceu um acidente para casa. O presidente olhando para o quarto lindamente decorado e rapidamente correu para o hospital. Muito estranha. Só quando ela viu que Obon estava bem, depois que Aran soube que sua irmã mais nova, a mãe adotiva de Obon, ela bebeu para aliviar sua tristeza. Quando ela ouviu que Obon estava ferido, Aran começou a expressar toda a sua insatisfação por não cuidar bem de Maru. Então, o presidente temia que a mãe adotiva de Obon, no dia seguinte, levasse Obon de volta ao trabalho na Winner. Então, usou 500 milhões de won. O pai veio trazer o almoço para que a mãe adotiva transferisse o registro de residência de Obon para sua casa. Se sentiu muito desconfortável. Foi encarregada pelo presidente de ir à casa da mãe adotiva de Obon. Mesmo que a adotiva de Obon fosse sua irmã biológica, que não poderia ver Obon por 3 anos, permitido. Ela ficou com raiva e recusou imediatamente. Aran rapidamente pensou em um jeito muito bom. Também ouviu toda a família estava comendo, ido à sala de amostras. Sugeriu fazer uma festa para dar boas-vindas se Aran tinha quebrado intencionalmente convidou todos os amigos e parentes para virem. Estava chateado. No entanto, discutiu com todos os parentes da família. Eles até foram para a sala de amostras. Compararam as duas irmãs. Aran também acidentalmente disse que ela quebrou a amostra de vinho. Aran deliberadamente ouviu acidentalmente as palavras de Aran. Todos diziam que Aran amava muito sua irmã mais nova. Ela sugeriu que, mas não sabiam que era tudo apenas uma atuação no comando do projeto de desenvolvimento. Aran pensava na irmã mais nova, querendo competir com ela antes que ela pudesse terminar seu trabalho. Então ela esmagou que ela havia contratado para tirar fotos dela. Obon secretamente veio até sua casa quando viu a mão da irmã coberta de sangue. Ameaçou Aran. Se ela não lhe desse dinheiro, que sua irmã contaria a verdade porque ela estava dando uma festa para ela. Felizmente, Obon achava que sua irmã realmente conseguiu arrancar a caneta de gravação de da outra parte. Aran à noite, mas Aran estava sentada no quarto ouvindo a gravação que não gostava que Obon foi descoberto pelo pai para esta casa. Depois de ouvir todo o conteúdo, não gostava nem o pai dela percebeu que Aran estivesse vivendo melhor do que ela. As palavras de Aran com raiva deixaram Obon extremamente desapontada. Confessou seu erro de forma direta. Então a impediu suas malas que Aran saiu de casa. Sempre agia como uma boa irmã, rapidamente correu atrás dela. À noite, segurá-la. Quando Obon acabou de adormecer, ela abriu os olhos e viu Aran sentada bem ao lado da cama. Seus sentimentos. Inesperadamente, ela não sabia como se virou e pediu desculpas a Obon. Ela disse a sua mãe que tinha medo de que pessoalmente alguns braceletes em que ela tinha. As ações de Aran, quando deixaram Obon confuso, sonhou que sua família também não sabia se Aran realmente gostava dela, ainda mais Obon. O presidente queria admitir a identidade de Obon na frente dos funcionários da empresa. Ela queria melhorar a relação entre os dois, mas não importava o que Aran dissesse. Aran permanecia em silêncio com as ações de sua mãe. Muito rapidamente, em um acesso de raiva, percebeu que algo estava errado. Todas as amostras de vinho, Baidal sabia que Aran não conseguia falar. Obon então ele a levou rapidamente para um hospital. Quebrado. Mas Aran estava com medo de que Obon tirasse sua fábrica de vinho, então ela recusou o tratamento. Inesperadamente, insistiu em voltar para a empresa para continuar trabalhando. Um acidente inesperado. Muito rapidamente, o presidente descobriu sobre o distúrbio de comunicação de Aran. Correu para o hospital. Ela se culpava por não se importar muito com os sentimentos de Aran. Ela respirou aliviada. A vovó também ficou muito triste. A mãe adotiva de Obon, ela pensou que encontrar sua neta deixaria a família feliz. Quando ela ouviu que Obon estava ferida, que Aran, ela criticou o presidente vendo todos se sentindo culpados por ela estar doente. O presidente temia que a mãe também sentiu a preocupação de sua família levasse Obon de volta. O presidente queria compensar suas falhas com Aran mãe adotiva durante o tempo em que procurava sua filha mais nova. De Obon, então decidiu transferir suas ações para Aran. Foi encarregada pelo presidente. Depois de saber as notícias, ir à casa da mãe adotiva de Obon. Feliz. No entanto, a mãe adotiva de Obon soube que sua mãe queria que Obon ver Obon assumisse o novo laboratório de pesquisa de vinhos e ela começou a sentir ciúmes. Aran teve que encontrar uma oportunidade para impedir a decisão de sua mãe. Tinha ido nesse momento amostras. O telefone de Aran ela questionou, sabendo que era uma ligação do restaurante, intencionalmente o vinho de amostra. Disse que não venderia vinho para o restaurante. Chateado e discutiu com Obon. Correu, eles ouviu a voz de amostra. Apenas para descobrir que Aran conseguia falar. Que ela quebrou a amostra de vinho. Aran rapidamente puxou o presidente ouviu acidentalmente as palavras de Aran, explicaria a situação para seus pais. E que ela sugeriu que Obon pudesse guardar o segredo para comando do projeto de desenvolvimento. O secretário ficou chocado, mas extremamente preocupado. No entanto, aconteceu que a identidade de Obon, que ela havia contratado para tirar fotos dela, a pessoa que comprou o segredo veio até o secretário O bandido ameaçou Aran para exigir dinheiro. Se ela não lhe desse dinheiro, o secretário contaria a verdade toda ao presidente. Seu felizmente, acidentalmente, Baidal apareceu a tempo e conseguiu arrancar a caneta de gravação da mão da outra parte. A partir de então, ele acidentalmente soube de toda a verdade de seu quarto ouvindo a gravação. Baidal ficou extremamente surpreso. Descobriu que seu pai havia intencionalmente abandonado Obon. O pai dela percebeu que Aran havia prejudicado
Oban. Ahran soube que sua mãe havia deixado Oban por ser tão cruel. Substituí-la para uma entrevista com a estação de TV de forma direta. Então ela correu para essa estação de TV e pediu ao Oban para parar a gravação. Rapidamente correu atrás dela, extremamente surpreso, foi empurrado por Ahran, aproveitando a oportunidade. Ahran também achou que Ahran estava enganando-a como deliberadamente. Por isso, disse a sua mãe, ela decidiu retomar as ações que haviam sido transferidas para Ahran. À noite, o secretário, quando Ahran foi dormir, sabia que seu filho conhecia sua família a expulsava. Então ele queria impedir seu filho de ainda mais Oban. Portanto, no dia seguinte, ele se ajoelhou, tomou a iniciativa de vir e falar para manter em segredo. Ela queria melhorar a relação entre os dois, queria eliminar todo o perigo que Ahran dissesse. Então planejou matar alguém para encobrir as pistas. Muito rapidamente, Oban percebeu que algo estava errado. Seu pai, Baidal sabia que Ahran leu as anotações da outra parte, então ele a levou rapidamente para o hospital. Então ele foi direto para a casa do presidente para esclarecer tudo. Então ela recusou o tratamento e insistiu em voltar para a empresa para continuar trabalhando. Percebeu que seu ex-namorado tinha problemas o presidente soube sobre o distúrbio de comunicação de Ahran. Ela se culpava por não se importar muito com o sentimento sobre o desaparecimento de Oban. A vovó também ficou muito triste. Não esperava que a secretária encontrar sua neta deixaria a pessoa feliz. Mas para continuar que Ahran ficasse doente. Ela decidiu destruir todas as evidências culpados por ela estar doente. Ahran também sentiu a preocupação de sua família por ela. A discussão entre os dois, o presidente queria compensar suas falhas com Ahran durante o tempo em que procurava sua filha mais nova. O pai viu que a relação entre as duas filhas decidiu transferir suas ações para Ahran. Então planejou enviar Oban para estudar no exterior. Ahran ficou muito feliz. No dia seguinte, quando Ahran soube que sua mãe queria que Oban assumisse o novo laboratório de pesquisa de vinhos, ela começou a sentir ciúmes. Ahran teve que encontrar uma oportunidade para impedir a decisão de sua mãe. Acidentalmente, nesse momento, o telefone de Ahran tocou. A secretária, sabendo que era uma ligação do correu para a sala de vigilância, Ahran disse que não venderia vinho para o restaurante. Nesse momento, Oban correu e ouviu a voz de Ahran. A secretária apenas para descobrir que Ahran conseguia falar. Oban no elevador, Ahran rapidamente puxou Oban de volta e mentiu que explicaria a situação para seus pais. Neste também esperava que Ahran usou a história de guardar o segredo para ela, abandonando sua irmã mais nova para ameaçar seu ex-namorado. Estava extremamente preocupado. Ela disse que se ele não se casasse com ela, porque a identidade de Oban foi tornada pública, para evitar que o crime de seu pai fosse exposto, Baidal não teve escolha a não ser concordar com esse pedido. Quando o secretário An, no entanto, atendeu o telefone, quando ele foi à casa do presidente para propor, descobriu. Ele foi fortemente contestado pelo presidente. Ela pensava que Baidal tinha uma relação incerta com suas duas filhas. De toda a verdade, se ela deixasse sua filha casar, Baidal ficou extremamente surpreso. Sua filha definitivamente seu pai havia intencionalmente abandonado Oban. O presidente também intencionalmente interrompeu todo o trabalho de Ahran. Soube que sua mãe havia deixado Oban, mas Ahran substituí-la para uma entrevista com a estação de TV. Ahran então ela levou a mãe de Oban e Baidal e pediu ao Oban para parar a gravação. Depois de deixou o presidente extremamente surpreso ao saber que Ahran mais do namorado falar por um longo tempo. Mesmo que Oban tenha explicado que achou que Ahran estava enganando-a deliberadamente, mesmo quando viu o pai chegando, ela decidiu retomar as ações que haviam sido transferidas para Ahran. O secretário que o pai entendesse errado, sabia que seu filho conhecia seu segredo, estava então ele queria impedir seu filho depois de fazer essas coisas. Portanto, Ahran sentiu que ainda não era suficiente de seu filho. Ela também cortou intencionalmente seu vestido de noiva. O secretário depois o jogou na frente do quarto de Oban. Quando Oban planejou matar alguém, ela viu o vestido rasgado e não entendeu o que estava acontecendo. Baidal seguiu inesperadamente seu pai. Ela foi pega por seu pai. Baidal leu as anotações da outra parte sobre o desaparecimento de Ahran. Então ele correu direto para a casa do presidente para esclarecer tudo. E foi por isso, mas quando pensou em seu pai, não conseguiu dizer nada. No dia seguinte, Ahran percebeu que seu ex-namorado tinha problemas recentemente. Depois de descobrir isso, então ela perguntou o que aconteceu. Muito brava. Então ela imediatamente discutiu contou a verdade sobre o desaparecimento de Oban. Ela achava que Oban não esperava que a secretária o casamento de Ahran fosse uma pessoa assim, mas também causou uma rixa entre os pais. Obeon se sentiu muito mal ao ouvir isso. Obeon pensou que voltar para sua família traria felicidade, mas em vez disso foi tratada muito mal por todos. Muito rapidamente, o dia da nova degustação de vinho chegou. Ahran queria que todos ficassem completamente decepcionados com Obeon, então ela não apenas derramou todo o vinho amostral preparado, mas também trocou pelo vinho antigo produzido pela empresa antes. Rapidamente, quando o presidente e o secretário An provaram o vinho, eles descobriram um problema. Eles pensaram que Obeon estava tentando ser esperta, então ela trouxe o vinho que havia sido anunciado para todos experimentarem. Obeon tentou explicar, mas o presidente recusou-se a ouvir qualquer explicação. Ela até sentiu que o relacionamento entre os dois estava se tornando cada vez mais distante. Eles eram como dois estranhos, não mãe e filha. O pai sentiu que a atual família estava em turbulência, então ele deu dinheiro a Obeon e disse para ela ir para a casa de sua mãe adotiva por um tempo. Depois de passar por tudo isso, Obeon perdeu completamente a esperança nesta casa, então ela arrumou suas malas em silêncio e saiu. Ahran não pôde deixar de ficar secretamente feliz ao ver as costas de Obeon enquanto ela partia. No dia seguinte, o presidente descobriu que o marido tinha dito a Obeon para ir para a casa de sua mãe adotiva. Ela tinha medo de perder a filha de novo, então correu apressadamente para encontrá-la. Ao mesmo tempo, Obeon descobriu que a mãe adotiva dela e o pai de Marrow estavam namorando. Eles até discutiram sobre se casar. Obeon não queria mais incomodar sua mãe adotiva, então só poderia arrumar suas malas e sair da casa de sua mãe adotiva. O presidente foi procurar Obeon, mas
mas não conseguiu encontrá-la. Quando a mãe adotiva de Obeon soube que Obeon havia fugido de casa, ela ficou animada e correu para a casa do presidente para causar problemas. Ela os culpou por abandonarem Obeon por mais de 20 anos, e agora que a encontraram, eles não trataram Obeon bem. Como ela não conseguia encontrar um lugar para ir, Obeon só podia trabalhar em um restaurante. Como o chefe era um pervertido, toda noite ela tinha que bloquear a porta com a mesa para poder dormir em paz. Aaron rapidamente descobriu onde Obeon estava. Para fazer Obeon desaparecer completamente de sua vista, Aaron tirou sua passagem de avião e pediu a Obeon para ir ao exterior. Aaron também conspirou com o secretário An para contar a todos que Obeon tinha ido ao exterior para férias. No dia seguinte, o secretário An e sua esposa foram à casa do presidente para entregar o presente. O presidente ficou muito bravo ao ouvir isso e disse que Aaron tinha que esperar até que Obeon voltasse antes de poder ficar noiva. Aaron ficou muito triste ao ouvir isso. Ela pensou que sua mãe só tinha sua irmã mais nova em seu coração. Isso fez Aaron ainda mais relutante em deixar Obeon voltar para esta casa. Por causa da saída de Obeon, a pesquisa sobre o novo vinho teve que ser deixada para o Sr. King. Depois de provar o vinho fabricado por Obeon, ele ficou muito satisfeito. Ele sugeriu que o presidente deixasse o vinho de Obeon ser o principal produto do próximo lote. Para fazer Obeon perder toda a sua honra, Aaron deliberadamente adicionou aditivos ao vinho. Quando ela entrou, o Sr. King, coincidentemente, viu a aparência sorrateira de Aaron. Durante o anúncio do novo vinho, os acionistas perceberam um gosto estranho no vinho. Então, decidiram cancelar este investimento. Portanto, o anúncio terminou em decepção, e a empresa foi imediatamente cercada por repórteres. Para alcançar seu objetivo, Aaron até colocou a empresa em uma situação difícil. O professor King sabia que Aaron havia sido afetada pelo novo vinho, então ele a advertiu para confessar tudo rapidamente ou ele contaria a verdade ao presidente. Aaron queria usar dinheiro para subornar o professor King, mas ele não queria unir-se a ela para fazer algo contra sua consciência. Enquanto os dois lutavam, o professor King acidentalmente caiu no lago. Aaron entrou em pânico e tirou o telefone para chamar a polícia. Mas então, Aaron pensou que enquanto o professor King não fosse salvo, ela não seria exposta. Depois de voltar, Aaron decidiu colocar a culpa por adicionar aditivos no professor King. Então, Aaron levou sua mãe para a sala de pesquisa do professor King e fingiu encontrar a garrafa contendo aditivos lá. Mesmo que Aaron tenha fabricado muitas evidências, o presidente ainda não acreditava que o professor King faria tal coisa. O presidente decidiu esperar o retorno do professor King para perguntar claramente sobre tudo. Muito rapidamente, o dia do casamento de Aaron e Baidal chegou. Aaron insistiu em se casar com Baidal apesar da dissuasão de sua mãe. Sua mãe ficou zangada e se recusou a comparecer ao casamento. Embora Aaron se sentisse muito arrependida, ela ainda insistia em se casar com este homem. Obeon queria parabenizar Aaron, mas como pensava que Aaron não a aceitaria, virou-se e foi embora. O presidente descobriu que Obeon estava saindo e implorou a Baidal para ficar. O presidente continuava pedindo desculpas e implorando para Obeon perdoá-la. Mas mesmo assim, Obeon saiu friamente. Naquele dia, enquanto trabalhava, Obeon foi acusada de roubo por um cliente, então ela foi levada para a delegacia. Ela precisava de dinheiro para fiança antes de poder sair, então Obeon não teve escolha a não ser ligar para Marrow. Mas como Marrow estava em uma reunião, ele não tinha o telefone com ele. O secretário An entrou e ouviu o telefone tocando, então soube que Obeon estava em apuros. A secretária An foi à delegacia para pagar a fiança dela, mas quando Obeon estava prestes a sair, alguém acidentalmente esbarrou nela e caiu no chão. Obeon viu as costas da secretária An à distância e de repente se lembrou da cena em que ela foi abandonada naquele dia. Ao olhar para a aparência de Obeon, a secretária An também percebeu que ela pode ter se lembrado de algo. A secretária An pegou a passagem de avião e disse que queria levar Obeon para estudar no exterior, mas Obeon não queria ouvir seu arranjo. A secretária An ficou extremamente zangada quando foi rejeitada. Ele perguntou a ela o que ela havia lembrado. Obeon não escondeu nada. Ela disse que sabia que o secretário An foi quem a abandonou naquele ano. O secretário An estava com medo de que seu crime fosse exposto, então ele pensou em uma maneira de fazer Obeon tomar a iniciativa de ir embora. À noite, quando Obeon estava se preparando para ir dormir, um ladrão de repente entrou furtivamente. O secretário An apareceu a tempo de salvar Obeon. Obeon estava muito grato pela ajuda do secretário An. No entanto, isso era apenas uma peça escrita pelo secretário An. Marrow ficou muito preocupada quando soube da situação de Obeon, então decidiu procurar o pai biológico dele na esperança de que ele pudesse ajudá-la. Acontece que o pai de Marrow não era um desempregado ocioso como todos diziam. Ele era muito rico, mas vivia extremamente modestamente. O pai de Marrow levou Obeon para uma vila e disse-lhe que havia comprado este lugar para usar como casa de casamento com a mãe adotiva de Obeon. Ele entendia seu dilema e sabia que ela não estava feliz morando na casa de sua mãe biológica. Então, ele disse-lhe para se mudar para esta vila para viver com todos. Neste momento, inesperadamente, o professor King voltou vivo. Quando Obeon soube que o Sr. King havia sofrido injustiça por causa do vinho que ela fermentou, ela se sentiu muito culpada por ele. Então, Obeon voltou para Winner para descobrir a verdade. Aaron ficou preocupada quando ouviu que Obeon havia retornado. Aaron estava com medo de que Obeon a suspeitasse. No dia seguinte, a esposa do secretário An veio à empresa e acidentalmente ouviu seu filho e Nora conversando. Então, descobriu que a pessoa que abandonou Obeon foi seu marido.
Depois de ouvir isso, ela ficou extremamente horrorizada. Ela perguntou ao marido se ele realmente tinha feito aquilo ou não. Naquele ano, o sogro dele estava gravemente doente e precisava de dinheiro para tratamento, então ele não teve escolha a não ser vender os segredos da empresa. Porque ele tinha medo de que Obeon revelasse a verdade, ele a abandonou. Coincidentemente, Ma-Ho também estava indo para o terraço nesse momento e ouviu tudo que o secretário An disse. Ma-Ho queria contar toda a verdade para Obeon. A esposa do secretário An viu isso e rapidamente o impediu. Aproveitando a oportunidade, ela puxou Obeon para as escadas e disse que Ma-Ro queria se tornar genro do presidente. Então Ma-Ro mentiu para Obeon. Depois, porque ela estava muito agitada, empurrou Obeon para o chão. Este outono, de repente, lembrou Obeon da cena em que ela foi abandonada naquele ano. Obeon se lembrava claramente que foi o secretário An quem fez isso. Obeon rapidamente voltou para casa para perguntar ao presidente toda a verdade, mas Aran fingiu desmaiar para impedir Obeon, porque Aran pensava que enquanto Obeon contasse a verdade daquele ano, Obeon teria uma chance de herdar a empresa. Aran e seu marido estavam ambos pensando em maneiras de impedir que Obeon contasse a verdade. Até mesmo Bae-Dol, neste momento, já não valorizava sentimentos passados. Contanto que pudesse proteger seu pai, ele faria qualquer coisa. No dia seguinte, Bae-Dol foi encontrar Obeon e a avisou para não contar a verdade daquele ano. Quando Ma-Ro viu Obeon sendo ameaçada, ele correu para bater em Bae-Dol. A esposa do secretário An, para proteger o marido, fez tudo o que pôde para ajoelhar-se e implorar o perdão de Obeon. Em seguida, ela tirou o pedido de divórcio do filho e da nora. Ela disse que seu filho e esposa estavam felizes, mas agora tinham que se separar por causa de Obeon. Embora Obeon realmente queria contar a verdade, ela não queria arruinar o casamento de Aran. No dia seguinte, quando Obeon foi trabalhar, ela descobriu que Aran continuava vomitando. Obeon rapidamente perguntou a Aran se ela estava grávida. Aran viu que Obeon era inocente, então ela queria usar a gravidez para impedir Obeon de contar a verdade. Ao mesmo tempo, a avó e a tia de Obeon venderam secretamente a rede de lojas Winner para outra pessoa a um preço barato. O presidente realmente não conseguia tolerar mais o comportamento dessas pessoas. Em um acesso de raiva, ela os expulsou de sua casa. O grupo não tinha para onde ir e só podia correr para a casa do secretário An. A esposa do secretário An, de repente, teve uma ideia ruim ao ver isso. Ela disse que queria substituir o marido como presidente. No dia seguinte, o presidente estava sendo entrevistado pela imprensa. A esposa do secretário An, naturalmente, não deixaria essa oportunidade passar. Então, ela disse que a avó estava deliberadamente falando mal do presidente na frente da mídia. A avó, naturalmente, acreditou nas palavras da esposa do secretário An. Em frente à mídia, a vovó disse que o presidente a expulsou de casa. Vendo isso, Aran interrompeu apressadamente a vovó. Nesse momento, Obeon chegou com um tipo especial de vinho. A vovó aproveitou a oportunidade para dizer aos repórteres que Obeon foi abandonada por seus pais biológicos. Até agora, Obeon ainda não tem o amor dos pais. As palavras da vovó surpreenderam os repórteres. Winner Group imediatamente se tornou o centro das atenções. Depois que seu filho e nora saíram, a esposa do secretário An disse que eles precisavam encontrar uma maneira de assumir o controle do Winner Group. Inesperadamente, Obeon ouviu a conversa deles. Obeon os advertiu para não fazerem tal coisa, caso contrário, ela não os deixaria escapar. Muito rapidamente, a mídia espalhou boatos ruins sobre o presidente. A multidão jogou ovos podres na porta da empresa. Eles até bloquearam a porta da casa particular do presidente. Para desempenhar o papel de filha filial, Aran trouxe especialmente sua mãe para a casa do marido para evitar ser caçada pelos repórteres. Ao mesmo tempo, ela também queria aproveitar esta oportunidade para encontrar uma maneira de derrotar o presidente. A esposa do secretário An subornou os repórteres secretamente. Ela permitiu que eles entrassem em sua casa para entrevistar o presidente. Por acaso, Obeon e Ma-Ro ouviram a conversa deles porque os dois queriam ajudar o presidente a sair de uma situação difícil. Naquele momento, Obeon tomou a iniciativa de aceitar a entrevista dos repórteres e admitiu que havia causado tumulto na família. A mãe adotiva percebeu que Obeon queria ajudar o presidente, então concordou em deixar Obeon voltar para ajudar a resolver as coisas. No entanto, quando Obeon chegou à casa do presidente, ela soube que o presidente estava sofrendo com o sarcasmo da avó. Obeon se sentiu muito triste ao ver aquela cena. Para ajudar o presidente a se animar, Obeon ligou para sua mãe pela primeira vez. Até agora, o presidente ainda não viu o verdadeiro rosto da secretária An. Não só ela agradeceu a ele por sempre ajudá-la a encontrar o filho, mas também decidiu promovê-lo a diretor da Winner. Obeon não pôde deixar de ficar confuso com as ações de sua mãe. Obeon correu para dentro, preparando-se para contar a verdade sobre o abandono de An secretário naquele ano. Inesperadamente, para parar as ações de Obeon, Aran mentiu que estava grávida. Vendo sua mãe tão feliz por Aran, Obeon não quis estragar a atmosfera alegre, então Obeon temporariamente não expôs a verdadeira face da secretária An. Aran sentiu-se culpada por enganar a mãe. Aran foi ao bar e ficou bêbada para aliviar sua tristeza. Seu marido veio para levá-la para casa. Depois de voltar para casa, Aran contou a ele sobre sua fingida gravidez. Coincidentemente, Aran foi ouvida pelo presidente e Obeon. Obeon percebeu que havia sido enganada por Aran. Desta vez, Obeon não conseguiu mais se segurar. O secretário An contou a verdade daquele ano. Na frente de todos, Obeon contou a verdade daquele ano. Todos ficaram incrédulos ao ouvir isso.
O secretário An, que sempre foi leal ao presidente, ousou fazer tal coisa. O pai não queria que sua filha e o secretário An tivessem mais nada a ver um com o outro. Então, ele forçou furiosamente Ah-ran a deixar a casa do marido. Mas Ah-ran recusou terminantemente e disse que absolutamente não sairia. Após saber o que o secretário An fez naquele ano, ela também ficou muito chocada. Só então ela entendeu que a insistência do secretário An em ajudá-la a encontrar sua filha era, na verdade, para impedir que ela e a filha se reencontrassem. No dia seguinte, a esposa do secretário An correu para a empresa para implorar ao presidente por perdão. Ela esperava que o presidente pudesse perdoar seu marido, mas o presidente não podia aceitar o comportamento do secretário An. Ela pediu que ele se demitisse e deixasse o Winner Group. Depois de ouvir, o secretário An imediatamente disse que, com sua habilidade atual, ele não aceitaria sair apenas por causa de uma frase do presidente. Neste lado, o pai de Ma-ro também não escondeu mais sua identidade rica. Não só comprou a loja para dar à mãe adotiva de Oh-byung, como também levou Oh-byung para comer em um restaurante de alto padrão. Ao mesmo tempo, a avó também soube do que o secretário An havia feito. Quando soube que o secretário An havia abandonado sua neta, ela levou sua filha e furiosamente invadiu a casa do secretário An para repreendê-lo. Secretário. A esposa de An ficou tão furiosa que foi hospitalizada. Depois que acordou, ela só esperava que sua nora pudesse se divorciar rapidamente de seu filho. Só assim a família poderia viver em paz. Ah-ran não queria desistir desse casamento difícil, então foi procurar Oh-byung e pediu a Oh-byung que perdoasse as ações do secretário An. Ah-ran também disse que o que aconteceu há 20 anos nunca aconteceu. A presidente ouviu acidentalmente as palavras de Ah-ran e não pôde aceitar o que o secretário An tinha feito. Portanto, a presidente disse que não concordaria facilmente com esse pedido. Por outro lado, o secretário An viu a cena caótica na casa e não esperava que suas ações de 20 anos atrás levassem a esse resultado. Portanto, ele secretamente tomou uma decisão. A esposa do secretário An não conseguiu contatar o marido, então invadiu a casa do presidente em um acesso de raiva. Ela até criticou o presidente por não responsabilizar o marido. Depois de ouvir isso, Oh-byung não sabia mais o que dizer a esse tipo de pessoa. Desde o começo até agora, ela era apenas uma vítima. Foram as ações do secretário An que causaram a separação de Oh-byung e seus pais por 20 anos. Do lado de cá, o secretário An não tinha intenção de desistir. Em vez disso, ele subornou secretamente o diretor de outra empresa. Ele queria contar com eles para sentar na cadeira do presidente. Ah-ran também se recusou a ouvir seus pais e desistir deste casamento. Para ajudar as duas famílias a se reconciliarem, ela secretamente roubou o selo da mãe. Depois, ela o levou para assinar um contrato com uma empresa que estava à beira da falência. Muito rapidamente, o presidente descobriu que havia um problema nos livros da empresa. O Winner Group, mais uma vez, caiu em uma situação difícil. As ações de Ah-ran coincidiram com as intenções do secretário An. Aproveitando o caos, ele convocou uma reunião de acionistas para unir forças com outros acionistas e atacar o presidente. Ele esperava que o presidente renunciasse e deixasse o Winner Group. Oh-byung, sabendo do assunto, correu para encontrar o professor Kim. Mas, mesmo falando bem do presidente, ele ainda não conseguiu lutar contra as pessoas do lado do secretário An. Oh-byung e Ma-ro decidiram ficar e encontrar uma oportunidade para derrotar o secretário An, a fim de proteger o Winner Group. A avó descobriu que o presidente queria hipotecar a vila para cobrir as perdas da empresa. Então, ela imediatamente vendeu todos os móveis da casa para apoiar o presidente. Ah-ran, a vida não estava muito melhor. Mesmo que tivesse que trair sua família, Ah-ran queria estar com Baidao, mas todos os dias ela era criticada por sua sogra. No dia seguinte, Ah-ran viu que Oh-byung ainda estava no Winner Group, então descontou toda a sua raiva em sua irmã mais nova. Ah-ran forçou Oh-byung a sair deste lugar. Enquanto os dois discutiam, o pai de Ma-ro apareceu a tempo de detê-los. Deste lado, enquanto o secretário A estava confuso sobre quem era o grande acionista que apareceu de repente, o pai de Ma-ro levou Oh-byung para o escritório. Quando o secretário A soube que o pai de Ma-ro era o misterioso grande acionista, ele imediatamente se curvou e cumprimentou. O pai de Ma-ro esperava que o secretário An cuidasse bem de Oh-byung. Depois que os dois saíram, o rosto do secretário An mostrou choque. Ele não podia acreditar que o pai de Ma-ro tinha tanto poder. Depois de voltar para casa, o pai de Ma-ro viu a mãe adotiva de Oh-byung, preocupada com Oh-byung. Então ele a confortou para não ficar muito triste. Pessoas que fazem coisas ruins terão que pagar por isso. Ele definitivamente fará o secretário An pagar porque todos os móveis foram penhorados. A mãe adotiva de Oh-byung levou a família do presidente para sua casa porque não queria que o presidente se sentisse envergonhado. Ela pediu ao presidente para ficar na loja e trabalhar para ela. Depois de saber da situação do presidente, a esposa do secretário An trouxe deliberadamente suas amigas para humilhar o presidente. Elas zombaram do presidente arrogante e agora ela se tornou uma faxineira. A mãe adotiva de Oh-byung não pôde aceitar a atitude rude da esposa do secretário An, então ela os expulsou da loja com raiva. Do lado de cá, para agradar o sogro, Ah-ran pegou um produto anunciado por outra empresa. Ela mentiu que era um novo tipo de vinho que ela tinha acabado de pesquisar. Oh-byung descobriu o plano de Ah-ran, então expôs Ah-ran na reunião de estratégia. Como o secretário An estava encarregado deste assunto, isso também teve uma má influência sobre ele.
Vendo que o presidente trabalhava tanto todos os dias, a avó e o filho decidiram sair para trabalhar. Eles queriam contar com seus próprios esforços para ajudar a família a viver melhor. Depois de saber sobre a situação de sua mãe, a Han também se sentiu muito culpada. A Ran queria mudar sua mãe para um lugar melhor, mas sua mãe estava completamente decepcionada com ela. O presidente se recusou a perdoar a Han pelo que ela tinha feito. No dia seguinte, um repórter veio à loja e disse que queria entrevistar o presidente. Foi a esposa do secretário An que chamou este para vir aqui. O presidente levou com raiva a mãe adotiva de Oh-beom para a casa do secretário An. O presidente não apenas repreendeu a esposa do secretário An, mas também expôs os crimes do secretário An na frente do repórter. O presidente não queria mais esconder isso. Ela também sabia que o secretário An não desistiria, não importava o que acontecesse. Muito rapidamente depois disso, a empresa realizou uma audiência. O secretário An, não querendo perder tudo, colocou toda a responsabilidade em Ah-han para evitar ser removido de sua posição como chefe de departamento. Ah-han decidiu roubar o vinho que Oh-beom acabara de pesquisar. Quando Ah-han pensou que seu plano tinha dado certo, Oh-beom apareceu a tempo. Oh-beom expôs diretamente o plano de Ah-han. Quando soube que seu plano havia falhado, Ah-han ficou extremamente deprimida. Muito rapidamente chegou o dia em que o Winner Group anunciou a competição de fabricação de vinho. Quando soube que Oh-beom havia se inscrito para participar, a secretária An quis impedi-la, mas não conseguiu encontrar um motivo. Ele apenas disse que se Oh-beom vencesse, permitiria que o presidente voltasse ao trabalho. Mas, se Oh-beom perdesse, ela e sua mãe nunca mais poderiam pisar no Winner Group novamente. No dia da competição, a secretária An pretendia subornar os juízes. Ele pretendia ajudar Ah-ran a se tornar a vencedora. Felizmente, o pai de Marro descobriu e impediu o esquema do secretário An a tempo. O secretário An só pôde ficar na frente da multidão e anunciar que Oh-beom ganhou o primeiro lugar. Oh-beom ficou muito feliz por ganhar o prêmio. De pé na frente dos acionistas, o secretário An só pôde cumprir sua promessa de que eles deveriam permitir que o presidente voltasse a trabalhar no Winner Group. O secretário An descontou toda a sua raiva em Ah-han. Em sua fúria, ele até a transferiu para uma empresa subsidiária. Antes de partir, Ah-han queria visitar sua mãe, mas foi descoberta e expulsa de casa. Depois de sair, Ah-ran foi à praia e lembrou-se de tudo o que tinha feito. Só então ela se sentiu arrependida. Para ajudar sua mãe a recuperar o Winner Group, Ah-ran voltou para ver o secretário An. Ela disse que estava disposta a fazer qualquer coisa por ele. Na verdade, ela queria aproveitar a oportunidade para coletar provas para derrotar o secretário An. Embora sua avó e tia dissessem que Ah-ran era uma traidora, ainda assim permitiram que ela ficasse na casa. Tudo estava indo bem. Marro e Oh-beom tiveram um casamento muito romântico com a bênção de todos. Naquele dia, enquanto trabalhava, o presidente desmaiou de repente. Esta não foi a primeira vez que ela passou por isso, então escondeu de todos e foi ao hospital para um exame, mas foi informada de que tinha câncer. A presidente não queria contar à família sobre isso. Pelo contrário, estava especialmente preocupada com o futuro da vida de sua família. A presidente esperava que, no futuro, a mãe adotiva de Oh-beom pudesse continuar a tratar Oh-beom como sua própria filha. Vendo que a presidente estava agindo de forma estranha recentemente, todos não entendiam o que havia acontecido. No dia seguinte, na reunião do conselho executivo da empresa, o pai de Marro sugeriu que o presidente assumisse uma posição importante, mas ele foi fortemente contestado pelo secretário An, porque o secretário An tinha medo de que um dia o presidente o derrotasse. Após o término da reunião, o secretário An foi imediatamente procurar o presidente. Ele a forçou a deixar a empresa rapidamente. No entanto, no dia seguinte, quando o secretário An foi ao hospital, ele ouviu acidentalmente que o presidente tinha câncer. O secretário An viu que a presidente, apesar de ter câncer, ainda trabalhava duro todos os dias. Embora fosse egoísta, ele não pôde deixar de se sentir culpado. Ele esperava que, enquanto trabalhava, ela também cuidasse bem de si mesma, porque queria ter mais belas memórias com a família dele. A presidente sugeriu fazer uma viagem. Toda a família tirou uma foto juntos, cheia de felicidade. A presidente sentiu-se muito satisfeita. Neste momento, suas duas filhas inteligentes e excelentes estavam ao seu lado. À noite, por causa da dor, a presidente foi secretamente à cozinha para tomar remédio. Inesperadamente, Oh-beom também foi lá e descobriu o frasco de remédio que a presidente deixou na mesa. No dia seguinte, Oh-beom levou suas suspeitas à farmácia. Só então, ela soube que o remédio que sua mãe estava tomando era um medicamento contra o câncer. Para esclarecer qual doença sua mãe tinha, Oh-beom a seguiu até o hospital. Depois que sua mãe saiu do hospital, ela soube pelo médico que sua mãe tinha câncer de fígado. Oh-beom não conseguiu aceitar esse resultado. Oh-beom rapidamente foi até Ah-ran e contou a Ah-ran sobre a condição de sua mãe. Seu pai acidentalmente ouviu a conversa deles, então os três imediatamente correram para casa para perguntar diretamente ao presidente. Oh-beom esperava que ela pudesse contar a verdade. Diante do questionamento de seus parentes, o presidente finalmente contou a eles sobre sua doença. Depois de ouvir isso, eles não conseguiram aceitar a verdade. Naquela noite, toda a família discutiu isso juntos. Eles queriam que a presidente recebesse tratamento. No dia seguinte, levaram-na ao hospital. Mas como a presidente perdeu o tempo de ouro para o tratamento, o médico sugeriu um transplante de fígado. Depois de ouvir isso, Oh-beom e Ah-ran imediatamente competiram para fazer o teste de compatibilidade. Por outro lado, o secretário An descobriu acidentalmente que Ah-ran estava monitorando-o. Para tirar Ah-ran da empresa, ele acusou falsamente sua nora de roubar fundos públicos. Isso forçou Ah-ran a deixar o emprego e aceitar a investigação.
A Han não aguentava mais e disse que tinha provas do crime do secretário An. Agora, ela iria à delegacia para expor o plano dele. Mas quando saiu, recebeu uma ligação do hospital. Ela soube que ela e sua mãe tinham uma taxa de compatibilidade muito alta. A Han originalmente queria ir ao hospital imediatamente, mas foi impedida pelas pessoas do secretário An. Então ela acabou se envolvendo em um acidente de trânsito. A Han imediatamente caiu em coma, e o secretário An viu isso e não chamou uma ambulância, mas aproveitou a oportunidade para apagar todas as evidências de seu crime. Quando souberam que a Han teve um acidente e foi hospitalizada, toda a família correu para lá. Baidol suspeitava que o acidente de sua esposa estava relacionado ao seu pai biológico. Ele queria ouvir a resposta da boca do pai. Para encobrir o crime, o secretário An negou firmemente que tivesse prejudicado a Han. Baidol não queria ver seu pai continuar a cometer erros, então entregou o diário de viagem do carro para Obon. Na cerimônia de aniversário no dia seguinte, quando o secretário An estava confiantemente no pódio, uma cena apareceu de repente na tela dele, ordenando seus subordinados a prejudicar o presidente. Graças a isso, os funcionários perceberam que o secretário An era esse tipo de pessoa. Todos foram embora desapontados. O secretário An estava agora sozinho e não sabia em quem confiar. Enquanto ele estava descontando sua raiva no portão da empresa, a polícia apareceu e o prendeu por desfalque. Por outro lado, Obon descobriu que estava grávida, mas não ficou nada feliz. A Han estava em coma e não podia fazer um transplante de fígado para a mãe, porque estava grávida. Obon sentia-se extremamente culpada. O presidente aconselhou Obon a não ficar muito triste. Ela também não queria que Obon perdesse o bebê para salvá-la. Como o secretário An foi preso, ninguém cuidou da empresa. O pai de Maru esperava que a presidente pudesse voltar para a empresa. Embora a família estivesse preocupada com a doença dela, a presidente não queria ver sua empresa desmoronar. Então, apesar da dissuasão de todos, ela voltou para a empresa para continuar trabalhando. Do outro lado, o secretário An conseguiu escapar da prisão. Ele viu o aviso de procurado no jornal. Então contatou secretamente sua esposa para conseguir um passaporte para fugir para o exterior. O secretário An originalmente queria ver a Han uma vez antes de partir. Inesperadamente, ela de repente abriu os olhos. Para encontrar um doador de fígado compatível com sua mãe, Obon ia ao hospital todos os dias para perguntar. Obon soube acidentalmente que havia uma pessoa com um fígado compatível que se recusava a doar. As palavras da enfermeira deram mais esperança a Obon. Ela apressadamente pediu as informações da outra pessoa. Depois de se recuperar da doença, a Han voltou para a casa do marido e arrumou suas coisas para se despedir desta casa. Nesse momento, Obon, coincidentemente, soube que o secretário An havia feito um teste de compatibilidade. Depois de ouvir Obon dizer que havia um doador adequado, a Han adivinhou que a pessoa era o secretário An. Ao mesmo tempo, o secretário An estava sentado no carro se preparando para ir ao aeroporto. Ele se lembrou do que havia feito antes, então a culpa em seu coração o fez não conseguir segurar as lágrimas. O secretário An estava prestes a embarcar no avião quando de repente recebeu uma ligação do hospital. Ele ficou chocado ao saber que era o doador de órgãos compatível com o presidente. No entanto, após examinar o presidente, o médico disse que a condição dela havia piorado. Mesmo que encontrasse um fígado compatível, seria inútil. Depois de saber sobre a situação, o presidente foi encontrar a mãe adotiva de Obon e expressou sua sincera gratidão a ela. O presidente espera que ela possa cuidar bem de Obon no futuro. O secretário An agora se arrepende do que fez. Ele vem pedir perdão ao presidente. Neste momento, ela escolheu perdoar e não guarda mais rancor pelo que o secretário An fez no passado. O secretário An imediatamente se entrega e aceita a punição legal. Agora, a presidente está vivendo seus últimos dias muito feliz na companhia de sua família. Ela deixou este mundo em paz. Alguns meses depois, Obon deu à luz um lindo filho. Ela também não decepcionou as expectativas de sua mãe e estabeleceu um laboratório de pesquisa de destilação em nome dela. Neste momento, todos finalmente entendem que só valorizando as pessoas que estão ao seu lado todos os dias é que você pode não ter arrependimentos nos dias que virão. O drama termina aqui. Obrigado pela sua atenção, adeus e até a próxima.